Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Vamos falar hoje de microeconomia, continuando aí nossa playlist. Microeconomia, também conhecida como a teoria dos preços, né? Acaba sendo mais do que isso, eu prefiro ter microeconomia, mas no geral vai tratar da economia em escala menor, em relação à macroeconomia que nós vimos anteriormente. Então, quais são os fatores mais importantes da microeconomia? Estrutura de mercado e lei da oferta e da demanda. É claro que o objetivo dessa aula não é explorar totalmente a microeconomia, existem cursos específicos para isso, mas são algumas noções básicas para o que a gente quer, no caso dessa disciplina especificamente, a economia ambiental. Então vamos começar aqui com a estrutura de mercado. Já tem vídeo no canal sobre isso, mas a estrutura do mercado ela varia em função de dois componentes principais: o poder de barganha dos consumidores e dos vendedores. Então, nós podemos fazer uma matriz com base nessas duas variáveis. Tá? Então, quando você tem, vamos pensar nos extremos, tá? Quando você tem um grande comprador com um grande poder de barganha e um grande vendedor, é um monopólio bilateral. Menos comum esse caso até, né? Mas pode existir, geralmente não é toda a cadeia produtiva, são um elo. Quando você tem muitos compradores, quando você tem muitos compradores e um vendedor apenas, esse vendedor tem um grande poder de barganha e ele tem um monopólio do determinado mercado. Então, exemplo aqui, as companhias elétricas. A CEI agora foi comprada pela Equatorial, tá? Que é a companhia elétrica daqui do Amapá, onde eu estou ministrando essa área, essa aula, mas em cada estado do Brasil tem uma companhia elétrica. E as pessoas, via regra, não podem comprar energia de outra companhia ou tentar de outra forma. Claro que existe energia solar, isso está até mudando um pouco. Até mesmo a legislação já tem um projeto de lei que no futuro a tendência é permitir que você possa morar no Amapá e comprar energia elétrica de uma companhia que produz lá no Nordeste. Enfim, mas por enquanto o mercado brasileiro ainda é monopólio estadual, tá? Estatal de estado, mas estadual dos estados, cada estado tem sua companhia, no que concerne a questão da energia elétrica, compra de energia. Então, se a companhia elétrica aumentar o preço da conta de luz, basicamente o consumidor não vai poder fazer nada, porque ele não tem outra alternativa. Esse é um monopólio. É claro que o Estado vai regular isso para não ficar um preço abusivo. Mas isso aqui é um monopólio natural, tá? Na verdade o Estado força, mas existem outros monopólios que vão se desenvolver não por uma força estatal, mas por uma própria competição de mercado. Aí você tem um quase monopólio, e aqui, aliás, o oligopólio, né? Quando tem poucos vendedores para muitos compradores. Isso é até mais comum. Então, o monopólio mesmo é mais difícil, é mais teórico. O oligopólio, Coca-Cola e Pepsi talvez sejam o exemplo mais comum aí no mundo na questão de refrigerantes. Agora você tem uma situação do monopsônio. Esse termo é menos conhecido, o pessoal conhece mais o monopólio. O monopsônio é a situação contrária, quando você tem um grande comprador para muitos vendedores. E aqui, por exemplo, as Forças Armadas. Estou falando de um comprador que compra mão de obra, nesse caso, não produto ou serviço específico. Para quem quer se alistar e servir, ser soldado, né? A única opção são as Forças Armadas do país onde reside. Se for para ir para outro país, talvez seja mais burocrático, mas não tem várias empresas que você pode se alistar, ou várias organizações. São as Forças Armadas, a tríade lá, Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, é importante a gente pensar nesses dois extremos para entender. Nesse caso aqui, as Forças Armadas têm maior poder de barganha, tá? Porque só é ela de comprador, então as pessoas vão se submeter. Mesma coisa aqui no monopólio. Quem tem maior poder de barganha é o vendedor. Então, os compradores vão ter que aceitar. E, em teoria, também existe uma situação em que você tem muitos compradores e muitos vendedores, que é a concorrência perfeita. E aqui ninguém tem poder de barganha, tá? Na prática,
os mercados eles não vão estar nesses extremos, mas é bom a gente pensar nesses extremos, que são esses extremos teóricos que vão teorizar toda a questão da teoria do preço, tá? Porque a gente vai ver que quando você tem a concorrência perfeita, predomina a lei da oferta e da demanda. Na verdade, a lei da oferta e da demanda ela foi teorizada no mercado de concorrência perfeita. Mas se não tiver concorrência perfeita, a lei da oferta e demanda pode ser deturpada. Por exemplo, o monopolista pode estabelecer mais facilmente um preço. A mesma coisa um comprador. Então, um grande comprador, no caso, né? Um monopolista, acho que é esse o nome. Mas é importante a gente pensar sempre nesses sistemas para entender como é que se estrutura o mercado. Toda vez que uma empresa quer entrar no mercado, ela tem que entender como é que esse mercado é estruturado. Então, é muito mais difícil você entrar no mercado que já é um monopólio, porque as pessoas já estão acostumadas com esse monopólio. Eu sempre dou exemplo, quando eu estava me formando em geologia, minha primeira graduação, e a gente foi vender cerveja numa festa para arrecadar fundo para a nossa formatura, né? Era uma festa que tinha lá em Belém, Arraial da Pavulagem, e aí a gente comprou um supermercado que era mais em conta ali, latinha de cerveja, e ia vender na praça. E aí eu falei para os meus amigos, eu já conhecia, já estudava economia, falei para o pessoal da minha turma, olha, vamos colocar a cerveja no preço que o pessoal estiver vendendo. Porque ali como tem muitos compradores e muitos vendedores, vai funcionar um mercado de concorrência perfeita. E ali naquela situação você tem que colocar o preço que todo mundo está vendendo. O pessoal foi meio cabeça dura e falou que não, ia colocar mais barato. Eu lembro muito bem, na época a latinha de cerveja que a gente vendia era R$2,50. Aliás, o pessoal estava vendendo lá a R$2,50. O pessoal da minha turma, né, eu fui voto vencido, vendeu a R$2, colocou o preço de R$2. A gente ainda tinha um lucro ali, vendendo a R$2. E quando a gente chegou no local, teve até um princípio de confusão, que tinha uma associação dos vendedores e eles tinham estabelecido esse preço. Eles não gostaram da nossa presença, eu tive que conversar, e até que eles aceitaram, que a gente ficasse num cantinho lá, separado da festa, mas eles aceitaram. Acontece que a nossa cerveja, por estar mais barato, ela acabou rapidamente. Metade da festa tinha acabado a nossa cerveja. E o pessoal lá continuou vendendo, porque ainda tinha pessoas. Como o preço estava mais barato e também tinha um apelo, né? Tinha um diferencial que a gente usava como marketing lá para ajudar a causa lá da gente se formar, e muita gente comprava por conta disso, né? Teve gente até que chegou a dar dinheiro pra gente para ajudar, mas, mas a nossa cerveja acabou rápido. Talvez até por esse diferencial a gente pudesse vender até mais caro. Talvez alguém tivesse disposto a comprar mais caro, mesmo sendo o mesmo produto, literalmente, né? Era a mesma cerveja, por conta disso. Só que a gente acabou vendendo tudo mais rápido e o nosso lucro foi menor do que seria se nós vendêssemos no preço de mercado, de livre concorrência. A gente perdeu 50 centavos em cada latinha, não sei quantos a gente vendeu, mas poderia fazer muita diferença. Poderia até dobrar nosso lucro. Então não tinha muito como a gente colocar um preço diferente. Talvez se a gente colocasse mais caro, ia ser poucas pessoas que iam comprar. Só se acabasse a cerveja de todo mundo e depois só sobrasse a nossa. Então, no mercado de livre concorrência, o vendedor ele não escolhe preço, nem o comprador. É quase que a mão invisível lá da Adam Smith escolhendo o preço mais adequado, né? O conjunto de escolhas tanto de compradores quanto de vendedores. A gente começa a escolher preço de venda quando migra para esses outras estruturas de mercado ou quando tem algum diferencial, como eu falei ainda há pouco, né? Talvez o diferencial da gente ser formandos pudesse atrair determinado nicho de consumidores, tá? Mas no geral era um mercado muito mais próximo da concorrência perfeita, por isso que o correto seria a minha proposta, né? De vender a R$2,50, que era o preço que estava todo mundo vendendo. A gente vendeu tudo, ok, ainda curtimos a festa, mas poderíamos ter lucrado mais. Tá? Então é importante entender essa estrutura de mercado de qualquer empresa que vai atuar aí, tem que entender qual a estrutura do mercado em que ela vai atuar. Tá? E daí a gente colocou o exemplo da energia, existe a cadeia, né, de energia. Isso aqui também é importante. Então, por exemplo, a empresa que gera, transmite, distribui, pode ser a mesma, pode ser diferente.
Então, aqui eu tenho um certo monopisônio para a empresa que produz, para as empresas que produzem, na verdade, aqui, né? Aliás, está muito mais até nessa situação aqui. Talvez é uma empresa que produz só no Brasil, no geral, as turbinas para aerogeradores, para várias empresas que atuam com hidrelétrica, que é a WEG, que é uma das maiores empresas do Brasil. Então, imagina quantas empresas vão conseguir produzir uma grande turbina, uma grande bombina que se tem nas hidrelétricas. São poucas empresas que conseguem, que têm capital para isso. Por isso que a WEG acaba sendo um monopólio com relação a essas empresas aqui, tá? E aqui, empresas que fabricam a linha de transmissão e vendem cobre. Então, elas vão ter que vender para essas empresas de companhia elétrica. Numa determinada região, pode ser que só tenha uma empresa. E aí, essa empresa vai ser uma grande compradora, tá? E aí já é o oligopisônio, ok? Que é a estrutura de mercado aqui, que só tem um comprador para muitos vendedores, tá? A ideia da cadeia produtiva também é importante quando a gente analisa o mercado. Aqui outro exemplo, vou trazer o exemplo do futebol. Mesmo no futebol você tem diferentes estruturas de mercado. Tá? Para quem acompanha, não sei se você acompanha o futebol internacional, trouxe exemplo de campeonatos europeus. Quando a gente vai na Alemanha, a Bundesliga, que é o campeonato alemão, praticamente é um monopólio, né? Um time domina. É a preferência da maioria dos alemães, em termos de torcida, também títulos, capital financeiro. Então é o Bayern de Munique, que é o time mais famoso. Tem o Borussia Dortmund também, que está ali na sombra, tem até crescido, mas no geral é o Bayern de Munique. Né? Quando a gente vai no campeonato espanhol, é um oligopólio. Real Madrid e Barcelona. Por trás do Atlético de Madrid também, nos últimos anos, mas no geral são esses dois. Inclusive eles brigavam durante muito tempo para ver quem ia ser o terceiro, porque já sabia que um dos dois ia ser primeiro e segundo, tá? E a gente pega como exemplo de livre concorrência, ou mais próximo disso, melhor falando, porque não chega a ser uma livre concorrência de fato, a Premier League, que é o campeonato inglês. O campeonato inglês, você tem ao menos 6 times grandes, né? Mas os outros que são considerados pequenos também têm sido bem competitivos. Por quê? Porque a Inglaterra, ela distribui as cotas de transmissão distribui mais para os times pequenos e menos para os times maiores para tentar nivelar. Nos outros países isso não é feito. O time de maior torcida sempre ganha uma cota de TV. No Brasil acontece assim. Por isso que o futebol brasileiro tem encaminhado aí para um oligopólio, um monopólio, tem perdido a competitividade nos últimos anos. Aí o pessoal fala, mas tem mais variação do que a própria Premier League. Só que tem que comparar com a população. Se a gente pegar a população da Inglaterra com a população do Brasil, o Brasil tem 4 vezes mais ou menos. Então, como a Inglaterra tem 6 times grandes, era para ter 24 times grandes no Brasil, competitivos, e você não sabendo quem vai ganhar. E não é a realidade do Brasil. Tá? No Brasil, claro, é um oligopólio o futebol brasileiro, isso eu não tenho dúvidas. Concentrado ali na região sul e sudeste. Para quem é da região norte como eu, isso fica bem claro. Tá? Até tem mudado um pouco, né? Aqui por causa do Manchester City tem ganhado muitos títulos nos últimos anos lá com o Guardiola, mas no geral você tem sim muita competitividade historicamente no campeonato inglês. Então, para vocês verem que isso existe em qualquer mercado, inclusive no mercado de futebol. Falei bastante da lei da oferta e da demanda anteriormente e tem também o gráfico, tá? Você coloca num eixo aqui das ordenadas o preço e das abscissas a quantidade. Poderia ser ao contrário, não fazia diferença. Mas por conversão é assim, tá? Mas para a ideia geral não faz tanta diferença. Por quê? Você tem uma curva que é da oferta, é chamada curva, mas está uma linha aqui, porque ela é, no geral, para a questão quando você vai fazer a modelagem, ela é logaritmizada. Então, ela é uma curva, mas você se transforma em logaritmo para se tornar uma reta. Isso por convenção matemática. Então, a oferta. O que é que ela diz, essa nossa linha aqui de oferta? Quando você aumenta a quantidade de produtos que o mercado está disposto a consumir, você
aumenta o preço desse produto, tá? Porque se o mercado está consumindo, está ofertando muita quantidade, muita gente vai querer também vender, tá? Então a oferta vai aumentando. Ela tem essa conotação. Quanto mais caro for o produto, maior a quantidade dele de pessoas vão querer vender ele. Por isso que aumenta a quantidade, tá? Esse é o raciocínio que tem. O primeiro modo pode até parecer não intuitivo, mas é isso. Por exemplo, se eu falar para você que o celular que você tem na mão agora, tem gente querendo comprar ele por 20 mil. Você pode ter o celular mais pirento que não vale isso, mas você vai querer vender. E assim como qualquer pessoa que tivesse celular vai querer vender. Né? Imagina que você não tem celular de última geração. Acho que nem tem celular nesse preço, não sei. Mas, então as pessoas vão querer vender se tem gente querendo comprar num preço alto. Tá? A lei da demanda, na verdade a reta da demanda é ao contrário. A relação preço-quantidade ela é negativa. Porque quando o preço de um produto diminui, a demanda por ele aumenta. Tá? Via regra, tem situações que acontece o contrário. Não é uma lei universal da economia. Tem, inclusive, produtos que a demanda aumenta quando o preço aumenta, né? Porque tem aquela sensação de ser um produto de maior qualidade. Mas por isso que eu falei, isso tudo é teoria, está considerando o mercado livre concorrência perfeita. No próprio exemplo que eu falei, não era uma concorrência perfeita, já que os produtos não eram iguais. Né? A livre concorrência ela pressupõe que produtos são iguais. Isso na prática não vai existir, só que é teórico. E aí essa curva funciona dessa forma, uma hora a curva, no caso a linha aqui, né, da oferta, vai encontrar a linha da demanda. E aqui é o preço de equilíbrio. Aqui você vai ter um preço X, uma quantidade, aliás, um preço Y, né? Seguir a convenção, para uma quantidade X de produtos vendidos a esse preço. Porque esse vai ser o equilíbrio econômico, tá? Se você aumentar o preço aqui, você não vai ter uma oferta correspondente. E se você diminuir o preço também, você não vai ter uma demanda correspondente. Ou seja, você vai vender, como o nosso exemplo, né? Você vai vender seu produto antes que você atenda toda a demanda. Aqui, se você colocar um preço maior, você também não vai atingir toda a demanda, porque nem todo mundo vai estar disposto a comprar naquele preço. Então, tem um preço de equilíbrio que funciona para o mercado. Não é para uma empresa específica, mas para o mercado como um todo. Ok? Então, o crescimento da demanda, em termos de quantidade, por um produto faz o preço subir. Então, a gente tinha aqui a nossa ponto de equilíbrio 1, tá? De oferta e demanda. Quando a demanda aumenta, ele vem para cá, ó, ele se desloca para a direita. E aí ele vai encontrar o preço da oferta, o equilíbrio com a oferta, numa quantidade maior e num preço maior também. Tá? Então, um exemplo disso, com a pandemia, aumentou a demanda por álcool em gel. E aí o preço do álcool gel, a reação imediata do mercado foi aumentar o preço. Para quem lembra, no início da pandemia, dispararam os preços dos produtos mais procurados. Né? E aí o governo até interviu, teve que intervir em muitas ocasiões para controlar esse preço, para não ficar tão caro, para ficar mais acessível às pessoas de baixa renda. Acontece que não é só o álcool gel, né? O pessoal criticou as farmácias, não é só as farmácias. Como a demanda aumentou, toda a cadeia produtiva meio que foi forçada a aumentar também o preço dos insumos, porque se eles mantessem aqueles preços, os estoques iam acabar rapidamente. Tá? Não tem, por uma questão de quê? De escassez. Né? Não tem produto suficiente, que é o objeto de estudo da economia. A única forma de equilibrar com a quantidade de produtos existentes é aumentando o preço. Tá? Mesmo assim, você tem uma iniciativa a consumir mais aquele produto, ou seja, você vai usar a reserva de estoque, mas essa reserva de estoque ela não é infinita. Se ela fosse infinita, você não teria a lei da oferta e da demanda, ok? Então, no primeiro momento, isso aconteceu. Mas, inclusive, para quem é a favor do livre mercado, foi contra essa questão de você regulamentar o preço, do Estado regulamentar o preço das coisas. Porque isso acabaria quebrando as empresas e até dificultando, talvez no momento posterior, a própria comercialização do álcool em gel.
né? Só que, por que isso não aconteceu? Porque aqui é uma situação que a curva da oferta fica estática, mas na realidade a oferta também reage. Então, quando a oferta reage, aqui considerando a primeira situação, né, da curva que a gente está utilizando, do ponto de equilíbrio que a gente está utilizando, se houver um crescimento da oferta, ou seja, mais pessoas querendo vender aquele produto, o preço dele cai, porque a curva da oferta vai se deslocar também aqui para a direita e vai encontrar a curva da demanda num preço abaixo, tá? E também numa quantidade maior. Então foi isso que aconteceu, tá? Primeiro cresceu aqui a demanda e depois a oferta também se mexeu, como se fosse um novo ponto de equilíbrio por aqui. Porque o preço do álcool gel subiu, muitos produtores e muitas fábricas começaram a produzir mais álcool, inclusive fábricas de cerveja, né, que usavam o álcool ali para produzir a cerveja. Pessoas iam o consumo de cerveja ia diminuir porque ia ter os lockdowns, tiveram lockdowns, e aí todo aquele maquinário foi adaptado para produzir álcool em gel. Tá? Acho que a Ambev fez isso, até com uma questão social. Então entrou novos players produzindo aquele produto que fez o preço logo se equilibrar. Então o próprio mercado ele vai se equilibrar quando a oferta e a demanda. Quando um preço subir muito por um aumento da demanda, geralmente a oferta aumenta também porque tem gente querendo aproveitar o momento de que está caro aquele preço. Por isso que alguns economistas clássicos sugerem que o Estado não deve intervir nesse movimento natural, já que o mercado se autorregula em muitas situações. Mas é importante ter esse entendimento da regulação do mercado, mas só que nem sempre isso acontece sem ônus, porque pode ser que aumente a produtividade, né, por esse ciclo de oferta e demanda, e tenha um dano externo, que não está implícito aqui no preço de quem está ofertando e quem está comprando o produto. Está atingindo terceiros, que seria, entre outras coisas, o exemplo do dano ambiental, né, que é objeto de estudo da economia ambiental. Então, aqui as nossas referências, Vaques, Silva e Silva, Noções de Economia e Meio Ambiente. Espero que tenham gostado. Até a próxima!